Olá, eu sou Marisa. E eu sou a Mariana. E esse é mais um episódio de Engrenagens da Minha Cabeça. Um podcast onde duas engenheiras apaixonadas por educação positiva Estão tentando decifrar o funcionamento dessa máquina incrível que é o cérebro humano. sem perder de vista as emoções. Vem com a gente explorar esse universo também. Pessoal, tudo bom com vocês? A gente está aqui hoje com mais uma convidada super especial, sócia fundadora da Escola da Educação Positiva e, antes de tudo isso, mãe do Miguel e da Maria Luísa, especialista em sono infantil e trauma e que, assim como eu e como a Marisa, começou sua jornada na engenharia, né? Na engenharia mecânica, e a gente veio aqui hoje para conversar com ela e entender um pouquinho como foi essa transição de carreira, como que é essa jornada louca, igual a gente, né? Nessa jornada maluca da nossa vida. Então, seja bem-vinda, Lívia. Lívia Paraeiro, né? Eu falei o nome dela. Lívia Paraeiro. Muito obrigada por estar aqui com a gente, de verdade. É muito especial te ter aqui. Muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada, Marisa. Mariana, estou aqui para a gente realmente conseguir desenhar mesmo, né? Como é que foi esse processo de mudança de carreira e que eu consigo inspirar aí quem está nesse processo. Sim. A nossa primeira pergunta para você seria, como foi a escolha do curso de engenharia? O que fez você optar por essa área? Você lembra como que foi essa escolha, assim? Eu acho que não diferente de muitas pessoas, né? Na minha casa, meu pai falava que a gente tinha que se sustentar, então profissão era ou engenharia, ou medicina, ou direito. Tínhamos essas três opções dentro da minha casa, e eu tinha um desejo genuíno de fazer jornalismo, eu tinha muito meu diário, eu gostava muito de escrever, eu me expressava muito através da escrita, e acredito que eu tenha perdido muito disso, sei que está aqui ainda, mas me afastei bem desse lugar de me organizar emocionalmente através da escrita, que tem sido uma conquista diária para mim, de retornar a esse processo, mas enfim, então nesse lugar de que não poderíamos ser dependentes, né, de um parceiro ou de uma parceira, que a gente tinha que se sustentar, as profissões que a gente ditava como profissões de sucesso e que traziam essa independência naturalmente, eram essas, e a escolha da engenharia foi mais porque meu pai também é engenheiro mecânico, minha irmã mais velha, engenheira mecânica, somos 4 mulheres, eu sou a terceira, e como a mais velha já havia feito engenharia mecânica, né, eu entrei nesse lugar quase que num pensamento ali automático para seguir o que estava vivenciando a minha família. Legal. Aqui também é a mesma coisa, essa coisa da profissão, né? Tem isso muito cultural, eu acho, da questão de vir, né, a engenharia, o direito e a medicina como as profissões assim mais, né, bem-sucedidas, mas a gente queria saber também se você se via como engenheira, se você gostava desse mundo, assim, mesmo quando você tomou essa decisão, você tinha alguma pista ali de que você se veria, né, nessa profissão? Interessante, porque quando eu entrei na engenharia, eu entrei muito nova na faculdade, porque como eu sou de maio, meu aniversário é maio, eu sou aquelas crianças que ficam adiantadas na escola, então eu saí do terceiro ano com 17 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei direto, né, então, assim, eu era uma criança, uma adolescente que não tinha muita dificuldade, que tinha facilidade em matemática, em física, né, aquele natural, né, que a gente vai seguindo um rumo ali, e aí, apesar de amar a biologia, eu guardava meus cadernos de biologia, assim, como um caderno especial, enfim, mas eu tinha mais facilidade de não precisar estudar e tal, em matemática e em física. E quando eu entrei na engenharia, eu levei um susto. Primeiro porque eu era a única mulher da turma, né, então eram só meninos, só garotos, né, que éramos crianças naquela época, e eu, né, então eu senti ali muito impacto, realmente, da diferença de gênero, senti muito impacto, muito preconceito, e aquilo para mim foi muito chocante, ou seja, se eu estivesse conversando com um colega, eu estava me relacionando com aquele colega, se eu fizesse trabalho com outra pessoa, estava me relacionando com essa pessoa, se o professor me dava uma nota, eu estava sendo beneficiada porque eu era mulher, então aquilo foi muito chocante para mim, e eu comecei a me sentir bem indefesa, assim, e bem acuada naquele ambiente, e confesso que eu custei a engrenar. Então, nesse primeiro semestre, por exemplo, eu lembro que a minha melhor amiga fazia turismo, a outra fazia jornalismo, eu fingia que ia para a faculdade e ia encontrar com elas, porque ali eu sentia um certo alívio, saía de casa, veja bem, né, a gente tem esse processo, eu saía de casa para dizer que eu estava indo para a faculdade, mas eu não tinha nenhum
coxo, assim, nenhuma condição de ficar ali, não me sentia ali resiliente naquele processo, primeiro era muito forte, aquela violência, né, e eu custei adaptar. E eu confesso que eu só adaptei quando eu namorei uma pessoa dentro da faculdade, ou seja, eu tive ali um escudo, agora eu namoro alguém aqui, e aí eu sofro menos violência, sofro menos ataques, sofro menos, ou pelo menos não chega tão facilmente até mim, né, os comentários, e foi ali que eu me blindei dentro da engenharia, assim, bem triste, né, pensar assim. Mas, no mercado, acaba que a gente normaliza a violência, como em todos os processos, né, aquilo ali fui normalizando aos poucos, com esse escudo ali, que era o namorado da época, então, aquilo ali foi quase que assentando e fui normalizando, e eu fui entrando no status quo, né, então, muita força, me impor, então eu comecei ali também a desenhar ali um personagem ali muito forte, né, dentro de mim, potencializando aquilo cada vez mais, para estar me sentindo pelo menos pertencente àquele ambiente, né, e assim, acho que foi a engenharia toda, e no final eu me contei um discurso assim, que aquela faculdade era coisa da minha vida, que eu não faria outra coisa se não fosse engenharia, então eu entrei realmente no status quo, né, de me sentir poderosa com aquela profissão, né, me sentir orgulhosa de falar que eu era engenheira, então eu realmente fui navegando ali sem muitas análises internas, né, da condição que eu tenho hoje de analisar. Nossa, não, É e isso. é muito verdade isso. Assim, eu não vivi tanto essa parte de ser a única mulher. Eu fiz engenharia civil e na minha faculdade já estava quase metade metade. Então eu sinto que isso eu já não senti tanto. Ô, Pro, se você não se importar, qual foi o ano que você entrou na faculdade? Eu entrei em 97. Ah, 97. Mas eu sinto assim, na faculdade eu não senti essa diferença tão grande, mas quando você entra no ramo, que você vai olhar para a indústria, para empresas, parece que atualmente ainda pesa muito isso, né? Ainda tem que ser o cabeça branca para falar o que você vai fazer, ele vai ter mais, não sei, mais autoridade, né, no que eles falam. Se você fala, e eu tenho essa cara de menininha aqui, eu sou bem nova, mas, tipo, a minha cara já é de menininha, assim, e você fica, tipo, ninguém te dá bola, ninguém acha que você é competente, não importa se suas notas são as melhores, não importa, sempre tem alguém que vai ser melhor que você só porque a pessoa não é você, né? Isso é muito triste. É verdade, é verdade. E, ao mesmo tempo, eu acho que para as pessoas de dentro da engenharia, né, para os homens, enfim, para algumas pessoas, eu sei que hoje em dia essa mentalidade já está mudando, como o Mário falou, na minha época de faculdade também tinha muitas meninas, principalmente por causa da engenharia que eu escolhi, né, engenharia de materiais já era uma engenharia, assim, um pouco mais delicada, vamos dizer, por muitas aspas, mas as meninas preferiam ir para engenharia de materiais, e aí, normalmente, os meninos, tem meninas também na engenharia mecânica, mas já era um pouco mais bem distribuída. Mas eu noto que, durante esse nosso processo de faculdade, a gente realmente passa por algumas coisas, né, assim, a gente meio que engrossa a casca, vamos dizer assim, e aí, quando a gente se forma, isso que o Lívia falou, me relacionei com a questão do orgulho de dizer que é engenheira, porque eu acho que para as pessoas de fora, é quase como se você tivesse passado por uma aprovação enorme, né, então é um título que você diz assim, caraca, você é engenheira, caramba, tipo, respeito, né, tem o meu respeito, então eu acho que as pessoas de fora, veem muita gente com essa coisa de dizer, nossa, você resistiu a tudo isso e se formou engenheira, mas para as pessoas de dentro da área já é aquela coisa assim, tá certo, muito nova, mulher e tal, tipo, vamos ver se sabe mesmo, né? A gente precisa estar sempre se provando nesse sentido. Mas isso que você falou, eu me reconheci bastante, porque às vezes eu nem atuei na área, nem cheguei a atuar assim realmente no mercado de trabalho, mas eu sempre ficava, não, sou formada em engenharia, tipo, aquela... Verdade. E eu acho até interessante isso que vocês trazem de analisar, né, porque internamente eu me lembro, né, de sentir que éramos todos muito sofridos, assim, aquele lugar era um lugar muito seco, muito escasso, né, onde ninguém, não tinha muito companheirismo, né, na minha faculdade dizia assim, na elétrica eles são mais amigos que na mecânica, mas enfim, sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né, não sei quanto isso era verdade, mas era pouco companheirismo, muita disputa, então era algo que realmente foi engrossando essa casca mesmo, e eu
atuei, eu fui para o mercado com essa potência, sabe, com essa força, e aí, no mercado, eu acho que eu consegui me colocar mais, assim mesmo, porque até tinha um privilégio, eu tinha morado fora, então, com os privilégios, né, eu consegui ali, conquistando alguns cargos que me possibilitaram mostrar minha competência, e aí vem o lugar da mulher, né, multitasking que não existe, mas que acho que existe, enfim, e aí eu fui navegando ali por um espaço que foi bem potente, mas ao mesmo tempo hoje eu entendo o quanto que foi me afastando do feminino, eu fui encontrando ali um caminho que cada vez mais me fazia estabelecer nesse mercado, mas me afastava completamente do meu feminino, completamente, acho que do meu desenho original mesmo, né, e acho que essa que é a grande vantagem da gente poder fazer uma mudança de carreira, né, eu ganhei muito em contrapartida, nessa mudança de pensamento, enfim, que foi para onde eu fui caminhando. Nossa, eu percebia muito isso também comigo, mas eu comecei isso antes da engenharia já, segregar o meu feminino. Parecia que, por mais que eu não queria, o feminino era uma fraqueza. Então, assim, eu trazia muito isso dentro de mim e a faculdade fazia completamente. Você não pode, principalmente a gente de engenharia civil, se você vai para uma obra, você tem que tomar muito cuidado com como você se veste, com como você se porta, porque se você for feminina, é como se você tivesse, sei lá, se abrindo para ser assediada. E você fala assim, gente, não é assim que funciona, né? Mas isso eu acho que foi muito complicado e corroborou muito com o que eu já trazia. Então, parece que na faculdade realmente separou tudo, né? Separou a Mariana feminina e virou uma Mariana dura. E a engenharia espera isso da gente, né? Você tem que conseguir estudar horas e horas a fio. Você precisa ter a frieza para calcular, para não sentir. Eu lembro que me falavam assim: a sua vida pessoal não entra aqui. A sua vida pessoal é uma e a sua vida dentro da faculdade, dentro do trabalho, é outra. Eu fico assim, gente, mas eu sou uma só, né? Eu sou uma só. Como que eu vou ser metade aqui, metade lá? Não dá para ser um inteiro? Eu acho que nem esse insight eu tive, eu fui. É isso mesmo, aqui a gente tem que ter realmente um foco, né? E sem os mimimis, né? Sem também me vejo. Eu lembro que não em relação ao meu vestir do feminino, mas assim, tinha uma força ali interna, assim, de um limite que eu colocava, né, do assédio, que acontece muito, né, do assédio, enfim, de circunstâncias onde você pode vivenciar um abuso, enfim, então, eu conseguia cada vez mais, né, tentar transparecer essa força ali para que ninguém, né, passasse desse limite, mas claro que isso me custava uma energia, isso me custava muito mais do que qualquer outro profissional que estava fazendo a mesma coisa que eu, né, então a gente tem que olhar para essas violências em relação ao gênero que realmente estão ali escancaradas no mercado de trabalho, né, e a gente agora está começando com essas discussões, né, mas a gente vivenciou isso, eu vivenciei isso de uma forma bem profunda. E essa violência hierárquica também, né? Agora você tá falando, tá me vindo tudo aqui. É muito a hierarquia dentro da engenharia civil. Isso é uma crítica que eu tenho, assim, para a engenharia civil como um todo. Tanto no estudo, já existe aquela hierarquia do professor tá acima de tudo, ser a pessoa que mais sabe e você não é nada. Aquele que veio antes também, mas dentro do canteiro de obra, assim, eu nunca trabalhei dentro do canteiro de obra, mas assim, é um ambiente que a gente sabe que é muito hostil. E eu percebo, principalmente depois que eu entrei na educação positiva, eu falo assim, gente, como que vocês acham que deveria ser um ambiente confortável se existe uma hierarquia e uma diferença, é uma desvalorização daquela pessoa que está fazendo trabalho mão na massa, que deveria ser super valorizado, porque é um trabalho desgastante demais. E aí fica aquela briga de poder do engenheiro, do mestre de obra com o pedreiro, e aí só fica aquela briga. E aí todo mundo briga, aí todo mundo faz o que dá, aí atrasa, aí é um ambiente super, sinceramente, um ambiente tão tóxico, e aí você fala assim, gente, como que vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que vai ficar bem tudo isso, sabe? Não tá tudo bem.
E parece que ninguém para pensar, né? Não tá tudo bem o jeito que, principalmente a engenharia civil, assim, eu vejo, trabalha e lida com as coisas. É muita hierarquia que não faz sentido, né? Como que você vai querer que o pedreiro não fica bravo se o engenheiro tá lá sentadinho no ar-condicionado dele, enquanto o pedreiro tá fazendo toda a mão na massa? Claro que o engenheiro tem a sua participação extremamente necessária. Mas será que não dava para ser um negócio mais horizontal, né? Sim, sim, com certeza. Pois é, você falando aí agora, Mari, eu lembrei, minha mãe é arquiteta, e aí ela convive um pouco nessa área de canteiro de obra, de, né, ir realmente para dentro da obra e tal, e ela fala muito que, às vezes, ela aprende mais com o pedreiro do que com o engenheiro. Então, às vezes, ela está ali prestando atenção realmente no que, porque ela fala, isso aqui deveria ser assim, aí ele fala, não, doutora, mas é o seguinte, né, normalmente eles falam, todo mundo é doutora. Doutora, é o seguinte, se a gente fizer dessa forma, não vai dar certo, e se fizer assim, vai dar certo. E aí ela já... Então, assim, ter essa sensibilidade realmente de aprender com essas pessoas que estão, né, ali na mão na massa mesmo, no lugar, eu acho que é o que falta para essa relação se horizontalizar um pouco mais. Às vezes a gente vem dessa hierarquia e acha que você detém o conhecimento e ali você é aquela pessoa, né, mais poderosa, vamos dizer assim, que sabe mais do cabelo branco, sei lá o quê. E aí, tipo, você acaba realmente invalidando o conhecimento da prática que essas pessoas de fato adquirem, né? Da experiência, né? Que é quem está ali vivenciando ali mais vezes, já errou, né? Já acertou, então tem ali traz consigo ali, né? Um saber que sai um pouco do teórico, né? Mas na prática é o que a gente mais precisa, como em todas as áreas, né? Exatamente. E já puxando esse gancho que você falou, assim, né, desse momento que você se retornou para a sua familiaridade com a mudança de carreira, quando é que a engenharia começou a não fazer sentido? Como é que foi essa virada de chave? Então, no meu processo pessoal, né, acho que engenharia, ela nunca foi algo que eu contestei, sabe? Era algo que realmente fluía e eu fui muito para a área de gestão de projetos, me especializei como gerente de projetos, né, tirei certificados internacionais, e naquele lugar era algo que fluía, ou seja, eu conseguia sair do chão de fábrica, a gente fala assim, você sai do chão de fábrica e vai para o chão branco, então eu comecei a trabalhar, né, em escritórios, enfim, então eu consegui ali me afastar um pouco dessa área industrial, e nessa especialidade, então algo que eu não contestava e que eu tinha prazer em fazer verdadeiramente, tinha prazer em estar ali executando o que eu sabia, o que eu aprendia, e, né, eu fui nesse processo e eu engravidei do meu primeiro filho, planejado, né, o Miguel, e nesse processo de gravidez, eu estava ali de novo, nesse contexto de que o meu feminino não incomodasse, que não atrapalhasse, né, o quanto que seria possível ou não eu tirar as férias e emendar com a licença maternidade, estou muito preocupada com o cargo que eu tinha, com as funções que eu executava, então, nesse processo pessoal e profissional, tudo ali meio que, de novo, ele coexistia ali, né, então, o status quo estava ali, funcionando, e quando o Miguel nasceu, ele passou por um sofrimento de parto, ele ficou internado, e aí as coisas começaram a sair do meu controle, né? Então, eu tinha uma criança que talvez dependesse de mim mais do que eu imaginava, mais do que uma criança naturalmente depende, em função de processos terapêuticos que ele teria que passar, em função de atividades que ele teria que vivenciar muito mais que uma criança que não tinha vivenciado um sofrimento de parto. Então, ali, quando eu comecei a perceber que eu não tinha disponibilidade, né, de tempo para estar com meu filho, foi ali onde começou a me incomodar, mas não algo que eu pensei assim, não, eu preciso mudar de carreira, eu preciso sair disso, né, mas do quanto que ali eu já estava no cargo de confiança, você mais trabalha, né, você chega mais cedo que todo mundo, porque tem a sua equipe, você tem que dar exemplo, então você tem que sair mais tarde, então aquilo começou a realmente impactar na minha vida pessoal, então eu voltei a trabalhar, contratei uma pessoa para estar mais disponível para o meu filho, voltei a trabalhar, mas realmente comecei a me incomodar ali no processo de chegar na pediatra, não saber o que acontecia com ele, do que era fácil, o que não é, o que ele gostava, o que ele não gostava, então eu comecei a sentir essa distância e me incomodar um pouco com essa distância do quanto eu tinha intimidade e conhecimento, né, daquela criança, né, eu estava ali como mãe, sim, mas bem afastada e bem distanciada da realidade dele diária, enfim. E aí, isso começou a ser o meu primeiro incômodo, não ter disponibilidade, não conhecê-lo tão bem quanto a minha funcionária, começou ali a trazer um certo incômodo, e aí eu engravidei da Malu, da minha segunda filha,
E nessa segunda gravidez, a minha área se dissolveu e eu fui para um outro ambiente. Como eu estava grávida, não podia ser demitida, a minha área se dissolveu, era uma área que era, né, a gente era uma gerência que cuidava do ambiente que ficava overseas mesmo, fora do país, então a gente tinha essa conexão com essas outras plantas, e como essa área se dissolveu, eu fui realocada para um lugar que não tinha a ver com as minhas especialidades, que era gestão de projetos, né, eu era muito conectada com planejamento, enfim, então como foi se desconectando disso, me encaixei num lugar que não me dava o prazer que me dava, então isso também foi um facilitador, não senti prazer no ambiente que eu estava, com os colegas que eu trabalhava, né, porque ele já tinha se dissolvido tudo, então, nessas mudanças que foram ocorrendo, eu fui sentindo ali um distanciamento daquele prazer e de se sentir realmente ali, né, satisfeita na minha área profissional. E com o nascimento da Malu, quando a Malu nasceu, aí sim, acho que ficou bem óbvio para mim que aquela rotina, aquilo que eu fazia, e o que eu tinha interesse em fazer, estava bem distanciado. Então, eu comecei a estudar muito, né, estudar o que era, né, uma relação pais e filhos, então aprofundar muito nessa questão da parentalidade, então comecei a procurar obras ali que começavam a trazer como que eu melhorava essa relação, com 2 crianças eu comecei a sentir realmente essa escassez do que entregar para eles, desse conhecimento deles, enfim, então eu fui começando a estudar. Também, em paralelo a isso, o Miguel, quando ele saiu da UTI, ele não dormia bem, e eu já tinha estudado muito sobre o sono infantil, para apoiá-lo, né, enquanto mãe, no momento que eu ficava com ele, que era para adormecer, e me tornei, assim, uma pessoa muito competente para fazer uma criança dormir, então eu conseguia conduzi-lo ao sono, enfim, então aqueles estudos, fiz uma formação, isso é bem do engenheiro, né, gente, estou falando de mim, mas eu acho que é muito da gente, como na engenharia a gente é muito treinado a estudar muito, nenhuma das disciplinas, elas são disciplinas fluidas, onde você tem ali um pensamento mais fluido, que você tem que estudar. Toda a área de conhecimento que eu entrava em contato, eu estudava muito. Então, se eu falar que eu comecei a estudar parentalidade a fundo pela primeira vez, é mentira, porque antes eu me interessava muito por esporte, por musculação, por alimentação saudável. Eu fiz pós-graduação em nutrição esportiva. Então, tudo que me interessava, eu ia a fundo e eu não gostava de ser superficial. E que é bem um background, assim, da engenharia, né, e aí eu saí dessa superficialidade quando eu me interessei por nutrição esportiva, quando eu me interessei por musculação, enfim. Então, quando foi com as crianças, o problema foi o sono, eu fui lá a fundo, fiz uma formação, então, e quando chegou na parentalidade, eu fui caminhando mais para isso também, eu tenho que estudar. Como eu fui compreendendo cada vez mais e tive a sorte, digamos assim, de experimentar o meu conhecimento com as minhas amigas, nós todas quase que engravidamos juntas, né, gente, porque ainda tinha isso, né, nos anos ali 2010, um pouquinho assim, a gente ainda estava nesse lugar que todo mundo tinha que casar até 30 anos, todo mundo tinha que ter filho, não sei o quê, tinha um padrãozinho que a gente tinha que seguir, que fico muito feliz que hoje cada vez mais está mais distante, né, mas ali ainda se estabelecia ali um padrão ali. E ali, nesse padrão, então, todas nós havíamos casado, e depois, alguns anos depois de casados, a gente já havia engravidado, e já estavam com as nossas crianças. E como eu havia estudado para o Miguel e para a Malu, já estava ali nesse caminho, as amigas ficavam pedindo dicas, como que faz isso, como faz aquilo, e começaram a me indicar para as amigas. A Lívia pode apoiar a fazer dormir, a Lívia ela sabe fazer isso. Isso aqui, birra, minha amiga sabe lidar com isso, ela vai te passar um áudio. Então, eu comecei independente da engenharia estar caminhando, eu comecei a dar dicas, a conversar sobre isso, e a cobrar. Porque quando começou a sair do lugar de que era uma amiga, era uma pessoa muito próxima, eu ficava assim, como é que eu vou disponibilizar meu tempo, parar, conversar? E comecei a cobrar para fazer isso, né? Te ajudo sim, mas tem um valor, de um horário, e era assim, depois que as crianças dormiam, então eu lembro que eu começava a atender, era umas 8h30 da noite, e às vezes eu atendia 8h30 da noite, depois 9h30 da noite, então começou a ter ali um movimento de mães procurando ajuda, tanto para o sono quanto para a parentalidade. Então, a minha transição de carreira, ela foi acontecendo sem eu perceber. Eu fui cada vez mais atendendo, e de chegar momentos que começou a ficar difícil eu
continuar na engenharia e atendendo. Mas claro que tinha um peso ali que era o quanto eu ganhava mensalmente, né? Na engenharia, aí eu tinha ali algo bem estabelecido, de um salário, né, que era muito, muito bom no mercado, então, porque eu já tinha ali, quando as crianças nasceram, eu já tinha 10 anos de carreira, 12 anos de carreira, 15, então, assim, já tinha me estabelecido, e aí, eu comecei a sentir dificuldade em como que eu escolho entre o prazer de trabalhar com isso que eu estou gostando, de apoiar essas mães, e a necessidade financeira que esse trabalho aqui, ele responde para mim. Então, fiquei muito nessa sinuca de bico mesmo, né? Fiquei nessa questão, mas as coisas foram acontecendo. Eu saí eu trabalhei em 2 grandes empresas e fui para trabalhar numa outra empresa como consultora, que é um pouco a carreira de engenheiro, né? Ele sai das empresas e passa a ser consultor. E na área da consultoria eu consegui ter mais tempo para atender, porque eu tinha ali um domínio mais sobre a minha agenda, né? Então, sair desse lugar de trabalhar o dia inteiro, de 8 da manhã às 6 da tarde, chega correndo em casa, fazia as crianças dormir e atender à noite, eu comecei a sair 10 horas da manhã, voltar 4 horas da tarde, porque eu estava ali no processo de consultoria, então eu fazia a minha agenda. Nessa transição de uma empresa onde eu realmente tinha ali que cumprir um horário para a consultoria, eu fui me estabelecendo como educadora parental, em sono, principalmente, era onde eu tinha mais buscas, era sobre o sono. E as famílias, claro, me buscavam sobre o sono, depois queriam meu apoio em relação ao desenvolvimento da criança. Então, começavam no sono, e depois começavam as consultas em relação ao desenvolvimento da criança, eu ia apoiando nisso. E aí, sim, eu consegui equilibrando do meu benefício financeiro como consultora, dele me sustentar enquanto eu fazia essa mudança de aumentar a minha agenda para educadora parental, até que eu pude fazer essa escolha. Não que eu ganhasse o mesmo, mas o prazer e o quanto aquilo agregava dentro da minha casa foi o que me potencializou mais para fazer essa escolha. Então, eu comecei a guardar dinheiro. Eu comecei a estabelecer que eu teria um salário mensal, que eu gostaria de me manter num salário mensal, e não coloquei uma meta muito alta, eu coloquei a meta de 1/3 do que eu ganhava, para falar bem a verdade. Mas esse 1/3 me dava um prazer tão grande, claro que na situação de privilégio, né, que eu também tenho um companheiro que trabalha, que estava ali também crescendo na carreira, também construindo os seus, né, ele também é engenheiro, também, né, ali voando ali na carreira dele, mas eu consegui estabelecer um valor, que esse valor me permitisse ter minha liberdade financeira. Não que eu fosse ali conquistar o mundo, mas que eu conseguisse transitar mesmo, estar mais perto das crianças. Então, assim, o que aconteceu? Acho que a transição de carreira, o mais potente foi, enquanto eu estava ali atendendo, preocupando com dinheiro, qual que não é, eu estava ali num momento de muita dúvida. Mas quando eu fui me dedicando a estudar para os meus atendimentos, aquilo fazia tão bem para os meus filhos, eu descobria tantas coisas que mudavam dentro da minha casa, que eu fui entendendo que aquele trabalho, ele me colocava em contato com teorias que me sustentavam cada vez mais com os meus filhos, né? Enquanto eu podia estar, por exemplo, numa carreira onde tudo que eu estudasse, tudo onde eu me especializasse, não necessariamente, a não ser financeiramente, ia ter um retorno dentro da minha casa. Como que eu estudava trazer retorno não só para os meus filhos, mas as minhas relações, a minha relação com meu parceiro, com a minha família, isso para mim foi ficando muito potente. Eu me sentindo um privilégio, sentindo uma sorte. Eu lembro de me sentir muito sortuda de trabalhar com algo que mudava meu olhar para os meus filhos. No atendimento, mamãe trazia uma questão, e eu falava, olha, na próxima sessão eu vou responder para você sobre isso, e aí, quando eu estudava para responder aquela mãe na outra sessão, eu olhava para meus filhos e já começava a mudar um monte de coisas, que eu descobria um monte de coisas que eu podia fazer ali, me percebia violenta em coisas que eu não havia percebido, enfim, então, tudo foi sendo muito rico para a minha vida pessoal, então foi uma vida profissional e pessoal que agora sim coexistem e se retroalimentam, né? Então, isso para mim é um privilégio que eu não sei se tem outra profissão que traz esse prazer, que traz essa potência, assim, para o nosso maternar. Nossa, muito lindo, muito lindo. Eu cheguei a ficar emocionada aqui, porque é realmente isso, né? Você
cresce como pessoa e você, no final, está trabalhando com algo que te faz crescer como pessoa. E isso realmente você tem total razão, é muito privilégio, né? É um privilégio da gente estar aqui e poder, de certa maneira, trabalhar e receber para que a gente se estude e se desenvolva, né? E o que é diferente também, aqui a gente pode dizer, não sei se a gente também está fazendo um recorte, a gente está fazendo um recorte de uma profissão que paga muito bem e que para a gente fazer essa escolha de mudança de carreira é muito custoso, porque a gente tem que colocar na balança até a condição de vida que você tem, o quanto você, ali, o que você consome, né, e como que é o seu modo de vida, enfim. E a educação parental, ela não tem esse espaço de privilégio, ela não precisa de uma base. Quando eu entro em contato com a educação parental, quando eu entro em contato com a educação positiva, né, a gente começa do zero, todos nós começamos do zero, independente da sua profissão. Então, quando você, às vezes, não tem ainda uma profissão para chamar de sua, ou nunca se desenvolveu na carreira, que eu acho que a maioria das pessoas, quando a gente está fazendo um recorte, porque eu tenho muitas amigas, muitas pessoas muito próximas, que não se desenvolveram na profissão em que formaram, né, que nunca se sentiram ali, nunca sentiram prazer na profissão que escolheram, né, enfim, não conquistaram muitas coisas, até porque a vida hoje, ela é muito dura com quem não tem um privilégio, né, a gente vê que a meritocracia, que muitas pessoas veem como algo positivo, ela, na verdade, só divide, só separa e só segrega, né, como é meritocracia, eu que vivi com pais formados, ou seja, eu estudar era algo natural e esperado, aí já vou morar fora, então me agrega uma língua, me agrega cultura, então, assim, é uma meritocracia onde as pessoas têm cada vez mais privilégio, quem tem privilégio tem cada vez menos, né, quem está numa situação vulnerável, enfim, então, eu acho que a educação parental, ela possibilita que a gente verdadeiramente encontre um espaço que condiz com o feminino, que condiz com a maternidade, que condiz com as necessidades infantis, porque o que a sociedade chamou e chama as pessoas para esse lugar de produção, de performance, e de você se dedicar quase que sua vida toda para uma profissão e para um trabalho, né, é totalmente diferente e distante de uma criança, de gerar uma criança, de ser responsável por ela. Terceirizamos essas crianças, né, porque essa vida, elas não conversam, né, e a educação parental, ela permite que a gente que ainda não se estabeleceu numa profissão, e agora no maternar se encontra ali com as questões emocionais que o maternar traz, que você se estabeleça, né, que saia desse lugar de vulnerabilidade, não só emocional, como às vezes financeira, se organize financeiramente, que trabalhe e estude com algo que agrega na sua realidade, no seu dia a dia, que muda o seu olhar para aquela criança que está sob os seus cuidados. E eu vejo assim como uma profissão do futuro em todos esses quesitos, assim, sabe? Porque é isso, ela toca tudo que a gente fala que a infância precisa, de pais que tenham essa parentalidade proativa, ou seja, que saibam o que esperar da infância, saibam o que esperar de cada fase, que conheçam o desenvolvimento infantil, que conheçam de comportamento infantil, que a gente lide com o nosso campo emocional, né, com as nossas expectativas, nossa dureza, para poder conectar com toda essa beleza e leveza que a infância é, né, e esse espaço que a sociedade nos coloca distante da infância, a profissão como de educador parental nos aproxima. E isso é algo maravilhoso, né? Então, a gente consegue financeiramente se estabelecer, a gente consegue olhar para aquela criança e ter uma relação respeitosa com ela, a gente consegue ser diferente nas nossas relações, que é o que o mundo está precisando cada vez mais, né? E a gente tem aí uma profissão que meio que faz um encaixe disso, né? Acho que isso é tão lindo e tão profundo. Esse encontro com a educação positiva, pelo menos para mim, assim, vendo desse lugar de uma carreira mais, né, corporativa, enfim, eu não trabalhei na engenharia, mas eu já trabalhei em uma empresa, então eu sei a correria que é, né, a questão de cumprir horários, de não ter tempo para, enfim, outras coisas, até para a família, eu não tenho filhos ainda, mas aquela coisa de você ver as outras pessoas que já têm filhos passando por toda essa correria e você fala, gente, como é que dá conta?
Como é que consegue, né? Então, é bem difícil, assim, a gente visualizar uma outra profissão que, quando a gente está dentro do meio corporativo, visualizar uma profissão que nos permita tudo isso, e aí quando a gente encontra, eu, pelo menos, quando encontrei a educação positiva, eu falei, caramba, tem um mundo novo aqui, né? Tem uma possibilidade, realmente essa profissão vai me permitir ter um relacionamento muito mais profundo com os meus filhos, então eu acho que, e também não só com os filhos, sim. Era isso que eu queria dizer. Assim, a gente foca muito na infância, no conhecimento da infância, mas a gente não pode esquecer que todo mundo foi criança um dia, então a gente se conecta com a infância das outras pessoas, né? Mesmo das que já não estão mais na fase da infância. Sim. E a transição de carreira que acontece com quem já lida com a infância, né? A educação positiva, ela permeia isso tudo. Então, se eu sou um pediatra, a mudança de olhar que eu tenho para a minha ação enquanto pediatra, ela me traz muita satisfação, né? Enquanto professor, enquanto psicólogo, enquanto assistente social, enquanto juiz, enquanto advogado. Então, todas essas profissões que entram em contato com a infância e com a adolescência, se colocam num lugar de competência, de conhecimento profundo sobre o ser humano, então eu trabalho, eu tenho ali uma competência naquilo onde eu me formei, e dessa competência eu me especializei no meu instrumento de trabalho, que é a criança, que é a infância, né, que é onde eu conduzo e onde eu tenho as minhas ações. Então, não deixa de ser uma mudança de carreira, porque enquanto eu era professora e tinha ali o meu planejamento de aula, e eu tinha que terminar o dia com esse planejamento realizado, o quanto hoje eu sei que para esse planejamento rodar, né, e toda essa dureza que eu tenho, e a raiva que eu tenho dessa aula não terminar como eu esperava, o quanto isso tudo aqui permeia as emoções daquelas crianças, como elas estão aptas, esperando por aquilo, quanto elas estão disponíveis emocionalmente para aquilo, quanto eu olho para elas de uma forma diferente e conecto e consigo passar todo esse cronograma, mas através das sensações mesmo, ao invés de sair dessa teoria, enfim, todas as áreas, elas são transformadas com a educação positiva. E eu acho legal que, assim, eu passei muito por muitos estudos, muitas filosofias que trazem um olhar para a parentalidade, mas foi na educação positiva que eu consegui ver o todo, sabe, meninas, assim, que eu consegui, porque muitas vezes, quando eu comecei, né, e claro, com os meus primeiros atendimentos, eu trazia muitas regras, eu trazia ferramentas, eu trazia, saindo de uma engenharia, imagina, tem que ter né, uma entrada, um desenvolvimento, uma saída, né? Então, tudo tem começo, meio e fim, então, tudo tinha que passar por essas ações para ter um resultado esperado, e eu ainda me perdi muito nesse lugar mesmo da engenharia, ainda mais do gerente de projetos, né, de que tudo era controlável. E, aos poucos, quando eu fui me aprofundando e fui me abrindo para outras teorias, a ciência do trauma, e aí a gente fala de estudos sociais, você começa a compreender que, sim, tem essa criança que precisa do nosso apoio, mas tem todo um meio que pode impactar para que todas as minhas ações floresçam ou não floresçam, então como que esses cuidadores têm que olhar para si, enfim, é tão profundo, e tem tantas abas aí, que é um oceano azul para quem está querendo trabalhar, para quem está começando, porque a gente tem muitas áreas para a gente aprofundar, para a gente se especializar, para a gente se colocar no mercado ali e dizer assim, né, eu sou especialista, né, no meu contexto hoje, eu sou especialista em sono e trauma, né, enquanto outros vão ser especialistas em adolescência, outros especialistas na área da educação, então a gente vai começando a aprofundar e conseguir fazer com que a educação positiva permeie e verdadeuramente tenha ação esperada naquela profissão, né, que é fazer com que as crianças se desenvolvam, ou que as crianças tenham saúde, ou que a gente tenha um estado que seja justo, enfim, então a gente vai realmente conduzindo, né, esse nosso olhar a partir da educação positiva. Sim, eu me lembro que tem profissões que o pessoal fala assim, todo mundo deveria fazer direito na vida para saber dos seus direitos. Todo mundo deveria fazer engenharia para saber a parte mais lógica. E eu estou votando em todo mundo deveria estudar educação positiva, porque muda, não, mesmo que você não queira ter filhos, mesmo que você não conviva com crianças todo dia, ou mesmo que a sua profissão não seja diretamente focada nisso, é uma coisa que muda muito. Esses dias, uma colega nossa da certificação, ela falou assim, eu estava aqui pensando, e
a educação positiva, as pessoas elas não têm a consciência da infância em lugares básicos, como, por exemplo, um restaurante. Então, você vai num restaurante e você não tem um cardápio realmente nutritivo para a criança. Tem macarrão e batata smile. Eles não estão pensando na criança, eles só estão colocando lá, tipo, ó, esse é o prato infantil que a gente tem, sabe? Então, tipo, se a gente trouxer a educação positiva para todas as pessoas, a gente consegue ter uma visão de mundo muito mais completa, né? Eu acho que a gente tá vivendo com uma parte, tá vivendo igual o cavalo com aqueles negocinhos, sabe? Esqueceu do todo, esqueceu de olhar para si como um todo, sabe? Igual eu tava falando lá, separa a sua vida pessoal da sua vida de trabalho. A gente está separando a nossa infância da nossa vida adulta. E a gente é um só, né? Não, e você está falando isso faz tanto sentido. Meu marido, ele é empresário, né? E às vezes ele traz para mim um desafio, e a partir da educação positiva eu consigo colocar ali, né? Essa pessoa não é má, essa pessoa não é isso. Que eu tenho um desejo, tem uma necessidade por trás, tem um desejo aí, que tem esse desejo, tem uma necessidade por trás que não está sendo respondido. Então a gente consegue, às vezes, em conversas nossas de algo tão corriqueiro ali do trabalho, a gente consegue chegar em conclusões tão importantes, né? Então, eu entendo sim que a educação positiva, que eu penso, tá, gente, assim, parece, assim, até uma utopia, mas eu acredito que a gente só esteja entrando em contato com algo que todo mundo vai entrar em contato, né? Estamos realmente, somos os vanguardistas disso, né? Mas eu não vejo uma sociedade como a gente espera, uma sociedade justa, uma sociedade, né, que realmente todo mundo tenha seus direitos, enfim, que isso tudo seja verdadeiramente salvaguardado, mesmo que todo mundo receba aquilo que as leis ou que o Estado promete, se nós não tivermos essa completude mesmo de entender as minhas necessidades, a necessidade do outro, né? O quanto, quando eu entro num cargo público e eu estou ali pensando em agregar coisas para mim, quanto isso diz de mim, da minha infância, do que eu não recebi, de nunca ser vista, de eu que resolvo para mim, senão nunca ninguém vai fazer por mim, enfim. Então, todas as atitudes, em todos os lugares, dizem respeito à nossa infância, e ao que a gente não recebeu. E agora, quando a gente tem adultos que estão olhando para isso, né, para dentro da sua casa, para dentro da escola, para dentro do consultório, o quanto a gente já vai ter uma sociedade, né, dessas crianças de hoje, que estão sendo preenchidas nisso. Completamente não, porque não somos perfeitos, né, e não polares, não é tudo ou nada, né, estamos num caminho, mas a gente vai cada vez mais permitir que essa sociedade do futuro, com essas crianças de hoje sendo cada vez mais olhadas com respeito e dignidade, que elas construam isso que a gente tanto almeja aí, como um futuro de uma sociedade, né? Então, entendo que a educação positiva, hoje a gente coloca, digamos, a nossa porta de entrada, esse olhar para a infância, adolescência, mas ela vai sim permear por todas as relações, né? Em uma sociedade que realmente vai dar frutos, que vai entrar em contato com isso e vai cada vez mais se conscientizar de si, do quanto, em resumo, né, gente, a infância, ela é tão vulnerável, ao mesmo tempo tão potente, e se a gente estiver simplesmente protegendo tanto essa vulnerabilidade quanto essa potência, né, ou seja, nem é sobre mudar a criança ou fazer algo, se a gente puder protegê-la, ela já vai ser esse indivíduo potente do futuro, né, e é isso que a gente aprende aqui. Eu me sinto, enfim, nessa transição de carreira, né, do Miguel ter me chamado ali aos poucos para estudar sobre o sono, das famílias terem me contestado algumas coisas e eu tinha que estudar a fundo, que eu não gostava de não entender e não saber, o quanto que o maternar, então não foi necessariamente o nascimento dele que mudou a minha carreira, né, mas o maternar e ter uma criança que me chamava todo o tempo para ter uma atenção especial, de ter um comportamento mais amoroso, né, que foi fazendo com que eu pudesse realmente entrar em contato com essas teorias que estavam aí disponíveis, né, desde bobo, quanto tempo está disponível, mas que me permitiu fazer esse movimento de conhecer cada vez mais e agora compartilhar, né.
É muito bonito ver, assim, que a gente... Eu me sentia um pouco extraterrestre, no sentido de que eu sempre quis estudar muito sobre tudo. Então, eu ia fazer uma coisa, eu tentava me aprofundar sobre aquilo, eu ia, sei lá, via um negócio diferente na internet, e aí já queria saber como aquilo funcionava. E aí, quando eu descobri a educação positiva aqui, eu conheci vocês, enfim, conheci outras pessoas que estão mais ou menos nesse mesmo ritmo, assim, de estudar, de querer saber, de conhecer tudo. E aí eu fiquei, gente, realmente, isso às vezes, de certa forma, é importante a gente querer saber de tudo, porque, óbvio, a gente não vai conseguir saber de tudo, nós não somos, né, a enciclopédia Barça, brincadeira. Mas a gente, assim, ter esse interesse em se aprofundar e sair do raso, que eu acho que hoje a sociedade está muito no raso, né? Videozinho de 15 segundos, coisa muito, assim, instantânea, informação ali e tal, e a gente não consegue se aprofundar dessa forma. Então, ter esse movimento de olhar para dentro, de tentar se aprofundar, primeiro em mim, para depois me aprofundar, né, em assuntos mais complexos e do desenvolvimento do ser humano, eu acho que uma das coisas que mais me fascinou no estudo da educação positiva realmente foi conhecer sobre esse desenvolvimento humano, né, da forma mais pura, então da gente saber sobre o desenho original, da gente entender que algumas coisas que as pessoas falavam realmente ia totalmente contrário a esse desenho original, então isso foi me trazendo realmente essa curiosidade da engenharia, né, porque a gente engenheiro é muito curioso, e aí trazendo realmente essa vontade de me aprofundar. E que bom que eu e Mari, assim, a gente também vem de um lugar de privilégio de saber esse conhecimento, de ter entrado em contato com esse conhecimento antes de ser mãe. Porque eu acho que a partir de agora a gente já vai estar, né, as meninas do curso até brincam, ai, que inveja de vocês, porque vocês conheceram isso antes de ser mãe e tal. Então, assim, não que a gente vá ser perfeita, a gente não está buscando a perfeição, como o Lívia falou, realmente não seremos perfeitos, porque somos seres humanos, viemos de uma criação tradicional, então existe muita coisa enraizada na gente ainda, mas que já é um passinho à frente, assim, a gente já está um pouquinho mais na frente de quem ainda não entrou em contato com esse conteúdo, para que as nossas crianças se sintam mais respeitadas, mais vistas, mais ouvidas, né, mais gente mesmo, assim, que a gente vai tratar elas como gente e não como só uma criança, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu sinto que a gente teve tempo para passar por esse processo sem ter que ficar com aquele pratinho da criança, do seu filho e o seu. Porque entrar na educação positiva faz você olhar para dentro e você vai ter que lidar com a sua história. E eu sinto que, assim, a gente tenta até levar isso para mais e mais pessoas antes, realmente, da maternidade e da paternidade, porque eu sinto que a gente teve um tempo de, tipo, viver o nosso luto da infância, da adolescência, das coisas que a gente esperava e que não teve. Então, você tem um tempo de processamento onde você pode sentar lá sozinha e só chorar, sabe? E não ter que lidar junto com isso com uma criança e as necessidades dela. O que eu nem imagino quão difícil deva ser para uma mãe que tem as necessidades do filho dela, mas tudo que ela está descobrindo dela é muita coisa, né? E eu fico, assim, tenho um super respeito por quem passa por essa transição e entende esses conhecimentos com os filhos já na vida deles, né? Porque realmente é muito complexo, né? Você tem que dar conta de muita coisa. E o que chega para mim, quando vocês trazem isso, talvez, não sei se tá assim para vocês tão óbvio, mas o quanto que vocês não se distanciaram, assim, do desenho original, né? E quando a gente entra em contato com uma filosofia que fala de um desenho original, que fala da ciência do desenvolvimento humano, né, que fala desse olhar para a criança com dignidade e respeito, e eu ainda nem estou ali no meu dia a dia, o quanto eu tenho esse olhar tão profundo para mim, vocês, nesse processo, estão curando a própria infância, se tocaram para esse caminho, né, independente do que o mundo externo chamou aí, de profissão, isso e aquilo. Então, o quanto vocês estão mais sensíveis, né, que essa casca dura, ela não foi integrada, né, de uma forma muito, muito natural para vocês, o quanto vocês estavam ali o tempo todo se interrogando e se perguntando, né, e isso é o quanto, e é isso que é interessante, né, e aí a gente vê que todos nós temos essa possibilidade, né, cada um vai ter um chamado, né, o chamado de vocês provavelmente foi situações pessoais, experiências, relacionamentos, ou não relacionamentos, né, e no outro momento a gente é no nascimento de uma criança, no outro momento é no luto, no outro momento, né, a vida, ela nos traz várias possibilidades para a gente olhar para si, né, no meu lugar, ainda foi um lugar de
ser a mãe, checklist, que conhece tudo, sabe tudo, como na engenharia, eu sempre gostei de estar num lugar onde eu não tenho dúvidas, eu sei o que eu estou falando, né, e ninguém me questiona. Eu fui por esse lugar muito dessa dureza para a parentalidade, e que bom que fui me deparando cada vez mais com outras circunstâncias, com outras situações. Veja bem, eu fui estudar apego seguro para poder negar aquilo que as pessoas que eu atendia traziam para mim, de cama compartilhada. Então, assim, eu não posso falar, não, cama compartilhada, não. Eu vou estudar para dizer não. E quando eu estudei, simplesmente, né, me deparei com a minha história, gente, com a minha infância, com as minhas necessidades infantis, né, e aí foi o meu grande chamado também. Então, nosso privilégio de cada um no seu tempo se dar essa possibilidade, se abrir para essas possibilidades, né, a gente vai saber que muitas pessoas vão passar sem se dar essa possibilidade, mas o quanto a gente está sensível ou não, né, o quanto a gente cada vez mais celebra, né, o espaço que nosso corpo encontrou para buscar isso, e é de celebrar mesmo, porque realmente, quanto antes a gente entra em contato com isso, mais fluida é as nossas relações, a nossa vida, mais fluidamente a gente lida com os desafios da vida que estão aí para acontecer, enfim. Então, fico feliz, sinto muita felicidade por vocês se darem essa possibilidade, sem grandes chamados, né, sem estar ali realmente entre a cruz e a espada, que agora eu tenho que fazer alguma coisa, por mais que tenha famílias que ainda não estão nesse lugar, né, e para falar sobre esse consumo de 15 minutos, o quanto também vem o medo aí, né, porque as pessoas sabem que em 15 segundos de conteúdo eu posso refutar, porque é bem raso, então eu posso também, na minha superficialidade ali, fazer ali alguma crítica e tal, mas o quanto eu tenho medo mesmo de conhecer isso, porque eu vou precisar de tempo, vou precisar de dedicação, vou precisar de... E essa sociedade que coloca a gente nesse aceleramento, nessa performance, às vezes eu não tenho a possibilidade de parar isso tudo, né, e, né, silenciar para escutar, e fazer agora, às vezes, escolhas que às vezes ainda nem estão ali como possíveis para mim, né, então, quanto a gente entender isso também, que todo mundo que passa por nosso conteúdo, que nos seguem, que estão lá criticando, eu sinto ali que é um desejo muito profundo de conhecer aquilo um pouquinho mais. E o medo, né, de que se eu for me dedicar a isso, o que eu já não tenho, o que eu vou ter que abrir mão do que eu já não tenho, né, em relações de contextos financeiros, enfim, de outros contextos raciais, de um monte de coisa que eu estou vivenciando ali, que eu preciso vencer ainda para poder entrar em contato com isso e ter ali uma dedicação e um olhar tão, tão profundo para aquela criança que está sob os meus cuidados, né, então, só para a gente compreender que está cada um nesse estágio, mas se a gente está em contato é porque o desejo está aí, isso eu tenho certeza. Lindo, lindo demais. A gente fica muito feliz, assim, de ouvir de outra pessoa, não por validação nem nada, mas, assim, para saber que existem mais pessoas no mesmo movimento que a gente, com essa mesma visão que a gente. Realmente, encontrar essa comunidade foi muito, muito, muito gostoso, assim, muito gratificante, de fato, né? Eu me sinto muito grata por ter, enfim, encontrado minha tribo dentro da educação positiva. E aí a gente queria saber, Lívia, eu sei que você já falou bastante coisa sobre isso, mas qual a mensagem que você deixa, assim, para quem realmente está percorrendo esse caminho, para quem está conhecendo agora, para quem deseja realmente se aprofundar nessa nova profissão que a gente, né, nós três encontramos, quem está começando, qual a mensagem que você deixa? Para a gente nunca olhar para o lado que o outro é melhor que a gente, que o outro sabe mais, que o outro, isso vem muito da nossa história, primeiro, né, acho que uma das grandes barreiras nunca é sobre a mudança de carreira em si, nunca é sobre certeza, é um medo infantil que a gente guarda até hoje, né, na minha história, eu deixei meu medo de lado e sempre enfrentei muito, porque essa foi a minha história, não tinha ninguém ali para... enquanto eu com medo, alguém que pelo menos fizesse por mim, ou resolvesse por mim, eu tive que resolver sozinha. Então, para uma pessoa como eu, é muito fácil falar que mudou de carreira, é muito fácil falar que não sei o que, porque isso, eu executei isso vezes e vezes e vezes e vezes na minha história, né, então, contei aqui para vocês alguns aspectos que é sempre de encontrar meu caminho, então, na minha história, foi muito fácil encontrar o caminho e fazer uma mudança de carreira. E para quem não sente essa força, não sente isso, saber que isso é da nossa história também. E que agora a gente mostrando para o nosso corpo, mostrando para nós mesmos que a gente é capaz,
que a gente vai com medo mesmo, que a gente vai com alguns questionamentos mesmo, que a gente vai ser sempre melhor do que a gente ontem. É esse que eu acho que é o grande contexto, né? O que eu já melhorei de ontem, o que eu já sou melhor de ontem, e não é sobre o outro, como o outro está fazendo, quantas postagens o outro fez, quantos atendimentos que o outro faz, é o meu caminho e quanto eu, dia a dia, né, venço alguns contextos internos aqui. E o grande contexto que nos impede de uma mudança de carreira é o medo, também questões sociais mesmo, né, de uma vulnerabilidade financeira. Então, se a gente tem medo de ficar ali dependente, enfim, também conversa com a nossa história, nos traz muito medo de nos depender do outro, enfim, ou continuar dependente do outro, o quanto a gente se dá, é generoso com a gente dos pequenos passos, não vai ser uma mudança de carreira onde você vai do dia para a noite ganhar muito dinheiro, não, mas é um atendimento que indica outro atendimento, que indica outro atendimento, que indica outro atendimento, e é muito incrível como realmente eu me dedicando a essa pessoa única que eu estou atendendo, toda essa minha dedicação, ela reverbera em outros atendimentos, não tenham dúvida disso. Esse atendimento que eu me dedico único agora, que parece pouco, ele reverbera, primeiro que essa família continua com você, né? Então você tem vários atendimentos pela frente com essa mesma família, o quanto te indicam, o quanto você começa a realmente ter posse da sua agenda, o quanto você pode falar assim, nossa, agora essa manhã eu posso me dedicar ao trabalho que eu já tenho, né, mas esse outro momento eu consigo me dedicar à educação positiva, esse momento eu posso olhar para meus filhos de uma forma diferente, se eu estou uma hora trabalhando, outra hora atendendo, na hora de dormir eu já tenho um olhar muito diferenciado para os meus filhos, nos atendimentos que eu faço, quanto eu aprendo, quanto fala sobre a minha história, e eu já me mudo e me transformo com os meus filhos, com os meus alunos, com os pacientes, com os outros atendimentos, enfim, de confiar que essa profissão, ela se retroalimenta. Nossos atendimentos nos ensinam muito, né? A história do outro é uma escola para a gente, o quanto a gente se vê capaz, dia a dia, né? Sem se colocar ali nos extremos que eu tenho que alcançar, mas eu vou conseguindo. É uma escola de vida, onde a gente de novo se sente potente, a gente de novo se sente autoconfiante, a gente de novo se sente competente para gerir a nossa própria vida, que foi tudo que tiraram de nós. Então, é uma estrutura que a gente vai, a partir dessa profissão, a gente vai estabelecendo. E é o convite que eu faço para vocês. O medo vai sempre existir, né? E o medo é importante, mas tenham essa força também para contrapor o medo e seguir em frente. E, gente, sempre numa rede de apoio, nunca sozinhos, nunca isolados, nunca melindrosos em relação a outros. Se unam. Acho que na escola a gente mostra isso, né? A gente não construiu aquilo sozinho. Eu só construí a escola, comecei lá atrás com a Ju, porque eu tive a força dela, ela teve a minha força, então a gente precisa sempre entender o quanto essa troca é importante. Somos mamíferos, a gente não estabelece nada sozinhos, a gente precisa do outro, e quanto a gente nessa profissão também se une, tem essa comunidade aí, para a gente realmente se retroalimentar dessa força e desse trabalho que é tão profundo e importante para a nossa sociedade. Uma pequena coisa que eu falei, que vocês pediram. Não, nossa, muito obrigada, Pro. Eu queria fazer uma pergunta extra, mas antes, eu queria abrir aqui um espaço para você falar dos cursos. Como que a pessoa, porque eu sinto assim, que o episódio ele, foi muito para essa transição, realmente, de carreira. Agora, quem quer, quem ainda não está, a gente já está aqui, mas quem ainda não começou essa transição, como que pode começar? Quais cursos da escola tem? Quais são as possibilidades? Você consegue trazer um pouquinho para a gente, por favor? Consigo, sim. Porque primeiro entender porque a escola fez uma formação, né? Toda essa trajetória que eu fiz, eu, Ju, fizemos, Clarissa, Maia, Flá, a gente estudou muito, a gente se perdeu muito, a gente se encontrou muito, e um dia a gente pensou assim, olha, a gente perdeu muito tempo. Quem sabe a gente constrói uma formação em que tem ali um atalho, né, para que as pessoas entrem em contato com isso, já entrem de uma forma muito potente e que realmente vá diretamente para um processo de autoconhecimento e não, né, se perder um pouco. Então, a gente desenvolveu essa formação pensando nisso, no nosso tempo, que é a nossa, né, grande riqueza hoje, então, nessa nossa disponibilidade, e a gente tem hoje
duas formações. A gente tem uma certificação em educação positiva e uma pós-graduação em educação positiva. E o intuito dessas duas formações é que você entre em contato do zero, ou daquilo que você já conhece, enfim, da maneira que você está hoje. Você vai entrar em contato com algo completamente novo. Não que a gente tenha criado, mas a gente juntou ali autores e teorias que elas realmente fizeram ali uma fortaleza ali de informação e que nos permite mesmo tomar, né, transformar a nossa vida, transformar o nosso olhar. Foi a partir dessas teorias juntas que eu consegui mesmo perceber a perspectiva da infância, que era a minha infância. Enfim, então a gente tem a certificação, que é uma formação profissional do MEC, né, então onde você tem ali uma formação profissional, onde você já pode atuar como educador parental, e tem a especialização em educação positiva, onde você entra em contato mais profundamente ainda com esses conteúdos, né, muito mais horas, mais ainda processos terapêuticos ainda, para que a gente realmente estabeleça cada vez mais a educação positiva dentro de nós. A educação positiva não é algo para a gente teorizar, é algo que a gente vivencia, e aí ela começa a fluir nas nossas relações, nas nossas ações, no nosso trabalho, no nosso pensamento. É uma água, né? Quem trabalhou com água aqui na engenharia, eu lembro que meu professor falava assim, ele falava assim, olha, a gente nunca vai ganhar da natureza. E eu acho que daí a gente falava isso quando a gente pensava em comportas ali, né, em relação a disciplina da máquina de fluxo, e essa história de a natureza, a gente nunca vai vencer a natureza, né, ela é sempre a potência, eu acho que ela conversa exatamente com a educação positiva atrás, a gente vê essa natureza potente, que é a natureza humana, né, e a gente coloca o foco nisso, e depois tudo passa a fazer sentido. Não existe mais pessoas ruins, não existem pessoas más, não existem pessoas não empáticas, existem pessoas em sofrimento, né, assim como nós, assim como as crianças, assim como os idosos, enfim, em todas as profissões, pessoas em sofrimento, com suas necessidades não atendidas, e a gente passa a ter uma sensibilidade maior a partir das nossas, e aí a gente consegue olhar para todo mundo de uma forma diferente. Então, só venham, quem se sentiu tocado, quem sentiu esse desejo, só venham, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E eu agradeço, meninas, vocês estarem generosamente compartilhando isso, né, trazendo aí temas diferentes, de forma que vocês consigam convidar pessoas a partir de um tema que vai chamar a atenção, e que ali elas cheguem num lugar comum que é, poxa, eu quero transformar a mim, né, quero ter um olhar diferente para os meus filhos, meus alunos, meus pacientes, meus parceiros, enfim, então, meus pares, enfim, então, muito lindo isso, obrigada. Que é isso, mudou nossa vida, a gente tem que colocar isso pro mundo, né? Não dá para segurar só pra gente. E mas ainda tem uma aqui no final. Mas antes disso, tem cursos menores para quem só quer conhecer, porque eu acho que no site da escola tem cursos de sono, algumas coisas mais específicas. É para quem já se formou ou quem assim tá com o pé atrás e fala assim, não, queria fazer um negócio mais rápido, investir um pouco menos nesse começo? Tem alguma coisa para tirar a curiosidade? Bom, se você quer uma situação potente, a gente tem os nossos congressos, né, que eles acontecem naturalmente, costuma ser anual, esses congressos, então a gente vai ter agora em fevereiro de 2025, né, se você está escutando esse episódio, já passou, provavelmente vai ter um outro congresso em 2026, enfim. Então, tem um congresso onde você está ali presencialmente vivenciando a educação positiva de uma forma muito enxuta, que são em 2 dias, mas você vai vivenciar isso de uma forma muito profunda, num valor muito acessível. E a gente tem a formação em apego seguro, que é a base, é um dos pilares da educação positiva, mas é um dos pilares que mais nos permitem compreender os outros pilares, né? Então, é o apego seguro, que é uma teoria científica desenvolvida em 1950 por John Bowlby, e esse médico psiquiatra, ele que estudava a infância, né, ele conseguiu entender que as crianças, elas se comportavam em relação àquilo que aquele cuidador promovia para elas, e essa formação, então, do apego seguro, permite que a gente dê um primeiro passo e já se transforme esse olhar para a infância, né? Tem uma formação profissional também, onde você já pode dizer que você é especialista não, né? Onde você conhece profundamente
da filosofia do apego seguro, e a partir daí você já pode incrementar naquilo que você faz, ou na sua mudança de carreira já de atendimentos de famílias, de já trazer a perspectiva da criança, para aquela família que está vivenciando um desafio. No site da Muito escola, obrigada. que vocês encontram essas formações, www.escoladaeducaçãopositiva.com.br. Para quem está vendo a gente em vídeo também, a gente vai deixar aqui o link certinho para vocês. E agora sim, minha última pergunta, que vai um pouquinho, é um pouquinho distante dessa questão da transição, mas é uma coisa que eu sinto e que eu acho que a engenharia piorou isso em mim, que é essa necessidade de ser útil e tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre ocupada, e eu sinto que, principalmente nessa transição de carreira, eu falo assim, gente, eu ainda não estou ganhando, eu ainda estou estudando, estou trabalhando muito, assim, você acorda, já começa, vai dormir, você ainda tá pensando, você para de trabalhar 10 horas da noite e fala assim, gente do céu, o que eu faço? E eu queria saber o que você sente sobre isso, se você já sentiu isso e como que você lidou com isso. Claro que eu sei que eu tenho que olhar isso em terapia, já estou olhando, que tem muito a ver com a minha história, com certeza, mas eu sinto que a engenharia, ela dá uma enrijecida ainda mais nisso, de tipo, se você não está fazendo algo útil, você está fazendo errado. Se você não está trabalhando, você é vagabundo. Eu fico tipo, gente, que isso? Mas é só lembrar, né, como eu sou especialista em trauma, não tem como a gente não falar. Primeiro que a engenharia só nos retraumatizou, né? O que significa isso? A gente já tinha essa sensação infantil de que a gente precisava ser útil, a gente tinha que fazer alguma coisa, enfim, né? Em relação à nossa educação, então a gente já tinha isso ali muito interno de que precisamos fazer alguma coisa, enfim. E entra a engenharia e ela corrobora com isso, então ela estabelece cada vez mais de que é exatamente esse pensamento, né, que esse mesmo deve ser, né, o seu comportamento, de estar sempre ativo, sempre em ação, e tal, e tal. Hoje eu uso isso em meu benefício. Eu hoje sinto que muito do que eu construí, muito do que eu consegui desenvolver, veio desse background que eu tive, né? Então, eu usei isso ao meu favor, uma disciplina que eu tenho, uma energia que eu tenho para aquilo que eu gosto. Então, eu uso isso ao meu favor, mas com um olhar muito atento se aquilo está me dando prazer ou se aquilo está me trazendo desconforto. Antes eu não tinha esse filtro. Antes eu não tinha esse filtro, eu vivia, fazia, depois eu me vi esgotada, nervosa, desorganizada, e hoje eu me vejo mais atenta, sabendo que eu tenho a minha potência, que eu tenho condição, se eu tiver que virar à noite e fazer uma coisa, eu sei que eu farei. Mas eu fico me questionando o quanto isso é importante mesmo, o quanto, às vezes, ninguém está me cobrando. Tenho isso muito, assim, de estabelecer prazos que ninguém estabeleceu. Eu me estabeleço prazos horrorosos, prazos violentíssimos. E eu comecei a rir de mim. Quem que falou esse prazo? Quem que falou isso, né? E aí eu começo a cada vez mais mostrar para o meu corpo que ele não precisa estar correndo para eu conquistar, que eu também chego lá de um modo muito harmônico. Então, é isso, Mari, eu acho que a gente pode, né, e todo mundo na sua profissão, que tem ali algumas ações que viram uma virtude, assim, nesse mundo, né, de disciplina, ou até de muita resiliência, de mudanças, né, qualquer que seja ali a virtude que sua profissão estabelece ali e reforça. A gente começa a usar isso ao nosso favor. Então, eu não luto contra essa minha natureza, porque é uma história muito, muito grande. Então, se eu ficar, né, então eu uso ao meu favor, sei que sou capaz, sei que consigo, me falo isso, mas eu preciso agora, é desse jeito. Ontem mesmo eu estava conversando com meu marido, eu falei assim, interessante, que se eu não paro para pensar, eu faço, depois eu vejo que eu fiz coisas que nem precisava. E aí ele falou assim, nossa, eu não consigo fazer sem pensar para quê? Eu falei, pois é, mas é que cada um tem, né? Então hoje, para mim, para eu parar e falar, precisa ou não precisa, eu preciso realmente colocar isso em movimento. Isso é novo para mim. Eu validar se aquilo é importante, se aquele prazo é esse mesmo, enfim. Mas eu meio que, pode dizer, dei as mãos a isso, não estou lutando contra. Dou as mãos, valido, agradeço ao meu corpo. Às vezes à noite estou ali pensando, eu falo, muito obrigada, cérebro, você já fez tanto por mim, mas agora eu preciso descansar, agora eu quero dormir, agora eu quero relaxar. Anoto, fica, calma que eu vou anotar, eu vou lá, pego o papelzinho, ó, tá tudo anotado, seguimos, vamos dormir, né, porque é isso, é o meu medo, onde meu medo ativa na ação,
né? Muitas pessoas paralisam, o meu medo ele ativa na ação, e eu vou me organizando, entendendo que tá tudo certo, né? Eu não tenho controle sobre tudo, enfim, e vou abraçando essa minha sensação. Mas não estou lutando contra ela, não. Acho que isso é importante a gente entender. Nossa, muito obrigada. Que episódio potente esse, hein? Muito obrigada, Pro. Marisa, quer complementar alguma coisa? Faltou alguma coisa? Eu acho que a gente, aqui dentro do nosso roteirinho, a professora falou até mais, assim, mais bonito, mais profundo que o que a gente tinha esperado, então foi maravilhoso, a gente ama quando isso acontece, né, porque a gente nem precisa, assim, realmente seguir um protocolo, a gente faz o roteirinho mais para se basear, mas realmente a gente tenta deixar o mais livre possível para que essa conversa flua realmente como se a gente estivesse sentado, assim, numa mesinha de café. Faltou isso, né? Faltou o nosso cafezinho. Mineirinho gosta de um café, né, professor? E aí, assim, eu queria só agradecer, realmente, assim, nosso sentimento é de muita gratidão, muita satisfação, realmente, por estar podendo participar desse momento, né, podendo ter essa troca. Então, é muito rico para a gente poder trazer esse assunto para outros lugares, porque o nosso podcast tem esse objetivo de realmente alcançar outras pessoas que estão fora dessa bolha da educação positiva, né? Então, acho que quando a gente tenta fazer esse alcance, é realmente para que outras pessoas conheçam de uma forma diferente, não simplesmente a teoria, não simplesmente as partes mais, né, mais teóricas, mais pesadas, mais profundas, mas que a gente realmente comece a incentivar as pessoas a colocar o pezinho na água, assim, entender realmente como que isso funciona. E, assim, e como a Mari tinha bem falado, saber disso não necessariamente significa que você precisa ter uma criança na sua convivência para entender esse assunto, né? Lembrar que você também foi criança, né? Fazer parte desse processo, entendendo que você foi uma criança e que essa criança nunca deixou de existir dentro de você, é muito interessante. E uma frase, quando o Mari estava falando da questão de alcançar as pessoas, de mudar as vidas, ela sempre fala essa frase, que se eu tiver mudado uma vida, nem que seja a minha, já valeu a pena. Então, essa nossa frase é quase que um guia, assim, para a gente, que a gente tenta realmente trazer essa mudança, e mesmo que seja só na nossa própria vida, já vai estar valendo. E a gente espera realmente que esse episódio tenha, né, um alcance aí que a gente deseja para as pessoas, né, entenderem que a vida é feita de mudanças, que a gente pode sim transicionar na nossa carreira, que a gente pode ter até mais de uma transição de carreira durante a vida. Acho que isso é bem interessante, porque às vezes as pessoas, eu já trabalhei tanto para chegar até aqui, então eu vou ficar aqui até o resto da vida e pronto. E às vezes não é bem assim, né? A gente precisa ir ouvindo o nosso corpo, entendendo o nosso momento de vida. Às vezes um chamado como um filho, ou como, né, uma relação, enfim, alguma coisa vai te chamar para esse lado, e que a gente convida realmente as pessoas a experimentarem, colocarem o pé na água aí da EP para a gente ir realmente modificando a vida de todo mundo. Sim, porque para quem ainda não está com filhos e está em busca de autoconhecimento, gente, não tem possibilidade mais profunda, assim, do que eu já vivenciei, do que eu já busquei, né? Então, é realmente um atalho, e esse atalho, ele transforma, né? Então, é isso. O autoconhecimento, ele vai ser sempre um grande achado, né? Um grande agente de transformação, independente da fase da vida que a gente está. E a EP, a gente direciona ela para a infância e tal, mas ela é um processo de autoconhecimento. É isso. Com toda certeza. A gente agradece demais, prof. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. A gente espera que todo mundo tenha amado esse episódio. Assistam todos. Se você chegou até o final, comente aqui o que você aprendeu durante o episódio de hoje. E um beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.